Bom dia, irmãos. Graça e paz de Cristo a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Judas, penúltimo livro das Escrituras, do cânon. Judas, nós temos meditado, nessa carta pequena, mas cheia de informações, cheia de instrução valiosa para as nossas vidas. E uma prova disso há quanto tempo a gente já está meditando em Judas, mas hoje chegamos aí a penúltima dessas meditações, ainda não a última. Vamos ler então versículos 22 e 23. Judas 22 e 23. Irmãos, como só são 2 versículos, eu acho que a gente pode fazer essa leitura conjunta, Está aparecendo aí já na projeção. Vamos ler juntos, então, o texto da carta de Judas, 22 e 23. Vamos lá juntos. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela preservação desta palavra que chega até nós, Pai. Hoje, Pai, graças a tantos homens, tantas mulheres e a Tua própria provisão na história, Pai, traduzida na nossa própria língua, Pai, em diferentes versões, Pai, em diferentes tipos de papel, tipos de mídia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque hoje, Pai, nós podemos ter de forma tão acessível, Deus, as palavras que o Senhor inspirou os santos homens a escreverem, Pai. Deus, nos ajude, Pai, a não desprezar, Deus, esse privilégio que nós temos, Pai. Nos ajude a amar este livro a cada dia mais, Pai. A honrá-lo, Pai, a admirá-lo, Senhor. Não pelo papel em si, não como objeto, mas por aquilo que ele é, Deus, a palavra do Senhor para as nossas vidas. Em Teu nome, Senhor, é que nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos corações para que entendamos o que nós lemos e apliquemos às nossas vidas. Em o nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, então nós trabalhamos aqui nesse texto de Judas, vimos que Judas ele tem uma preferência por escrever em trios, Ele sempre está escrevendo em trios de coisas. Quando ele dá exemplos, ele dá 3 exemplos. Quando ele vai exortar, são 3 exortações. Enfim, ele trabalha nesse padrão de 3 aqui. No final, nessa penúltima parte do livro, não é diferente. Ele vai nos ajudar, irmãos, a tratar com 3 grupos de pessoas diferentes, Com 3 grupos de pessoas com graus diferentes de resistência à palavra do Senhor. O primeiro grupo, aí no versículo 22, ele exorta que os cristãos, que nós tenhamos compaixão de alguns que estão em dúvida. Esse primeiro grupo que Judas ele está falando, para quem Judas está falando, são pessoas que foram de alguma forma contaminadas por essa doutrina perniciosa, por essa doutrina maléfica, que alguns que se dizendo crentes estavam contaminando o seio da igreja, começaram a ficar em dúvida. A minhoca, foi plantada lá na cabeça, esse germe aí ficou ali incomodando, ficou ali sempre coçando, Será que essa pessoa pode ter razão? Será que eu preciso mesmo de tudo aquilo, desse padrão de santidade tão rígido, que a igreja ensina? Será que a graça de Deus não vai ser maior, quanto maior for o meu nível de pecado e pecaminosidade? Enfim, aquela duvidazinha foi ali enxertada, foi ali injetada. São pessoas que começaram a vacilar, mas elas ainda estão nesse estágio inicial, entendeu, irmãos? Elas ainda não foram completamente convencidas, elas estão ainda nesse processo de convencimento. Então, essas pessoas, elas são dignas de quê? De compaixão.
os cristãos maduros, os cristãos que estão vendo isso acontecer, precisam chegar junto, precisam chegar nessas pessoas e ajudar elas a dirimir essas dúvidas. Mas o que é que o cristão precisa para fazer isso, irmãos? Além de disposição, né, claro, para fazer isso, ele precisa estar bem convicto daquilo que ele crê. Porque senão ele vai acabar tentando ajudar, aí o outro vai colocar, né, aquilo que ele foi ensinado, o motivo da dúvida dele, e essa pessoa que está tentando ajudar não vai saber o que fazer. Sabe que a pessoa precisa primeiro estar firmemente convicto daquilo? Não é só a gente crê assim e ponto, mas quais são os textos que provam isso, né? Como é que eu posso comprovar na Escritura que esse ensino que o irmão está em dúvida é errado? É algo que desagrada a Deus. A gente precisa ter convicção, a gente precisa estar pronto para ajudar os nossos irmãos. A gente tem que fazer isso também, irmãos, com um senso de ocasião apropriada, né? Muitas pessoas, e a gente, a experiência, né, pastoral mostra isso. Não digo nem por mim, mas pelas conversas que já tive com o pastor Edward, as pessoas ouvem muito melhor esse tipo de conversa se for em um ambiente agradável, né? Se for com um som agradável, se for em um horário agradável. Imagine você ser repreendido em público, né? Na frente de várias pessoas. Olha, isso dificilmente vai contribuir para você ganhar aquela pessoa, né? Para você convencer aquela pessoa do erro dela. Então, você faz isso com jeito, sabe? Você cria um ambiente, você procura o melhor jeito de falar. E você fala isso, irmãos, com amor, né? Você aborda isso não com espírito soberbo, né? Não com espírito de crítica, né? De apontar o dedo e dizer bem assim, você é um herege miserável. Não, você faz isso, irmãos, querendo ganhar o irmão. A gente precisa prezar muito mais pela alma do irmão, pela saúde espiritual do irmão, do que pelo argumento. Às vezes a gente quer ganhar o argumento. Já percebeu que tantas vezes as pessoas entram em embates na internet inúteis, irmãos, porque você nem conhece a pessoa, você não pode olhar no olho da pessoa, você está ali não é para tentar ajudar a pessoa a convencê-la de que o caminho que ela está trilhando vai distanciar ela do verdadeiro evangelho. Você quer ganhar um argumento, entende? Que não é essa a ideia. A ideia é compaixão, irmãos. Compaixão envolve um sentimento de amor, um sentimento de cuidado pela vida da pessoa. Fazer isso, então, com esse senso de ocasião apropriada e estando certo das suas convicções também, né? Para que você, sabe aquela história que um vai buscar e ele vai ficando, que nem a música lá dos 5 patinhos, cada patinho que vai atrás do outro fica lá, né? Não é essa a ideia. A ideia é que você tenha realmente um bom fundamento. Muitas vezes, irmãos, esse fundamento simplesmente poderia ser obtido, né, frequentando regularmente o culto, né, frequentando regularmente a escola dominical, as reuniões de oração, onde são expostas a palavra de Deus e o posicionamento doutrinário. Muitas vezes, tudo o que a gente precisava era ouvir o conselho semestral do pastor Edward e ler os catecismos, né, e ler a confissão de fé. Está tudo lá, irmãos. Está tudo lá, assim, de uma forma bem mastigadinha, de uma forma bem clara. E, olha, não está lá, digamos assim, são palavras de homens. Não, irmãos. A confissão de fé faz uma afirmação e embaixo ela coloca 20 textos para comprovar aquela afirmação e de onde aquela afirmação foi deduzida. Tá tudo firmemente embasado nas Escrituras. E qualquer dúvida você conversa com o conselho, conversa com os presbíteros, com os pastores. A gente vai indicar um livro mais profundo, se ficou alguma dúvida. Agora, é preciso que a gente esteja firme, então, antes de ir exortar esses irmãos que estão em dúvida. Mas outros irmãos estão em uma situação um pouco mais perigosa, né? Eles já foram convencidos daquela postura. E eles precisam ser salvos como que do fogo. Como que do fogo. Vocês já viram vídeos assim de salvamentos, né, de bombeiros que vão salvar pessoas que estão na iminência de tirar as suas próprias vidas. E eles chegam dando duas pesadas no peito, assim. Porque naquele momento, a integridade física da pessoa está em segundo plano, né? A integridade corporal aí. O que está em voga mesmo é a vida.
para salvar a vida dessa pessoa, o bombeiro vai chegar com os 2 pés no peito, se for necessário. Para salvar do fogo, a pessoa vai arrancar a pessoa dali, né? Ela vai agir de uma forma mais vigorosa, de uma forma mais direta. Não vai agora ser... não vai dar para esperar um cafezinho agradável na Lugano, né? Ou em qualquer outro lugar que seja. Não dá. Vai ter que ser algo mais, assim, mais direto, vai ter que ser algo mais incisivo, porque essa pessoa está se queimando, irmãos. Ela está sendo arrebatada pelo fogo. As chamas estão aí querendo lamber a face dela, e você precisa de um pouco mais de vigor, né, para abordar essas pessoas. E é interessante nessa expressão, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Que coisa estranha, né, de Judas dizer, salvar não é só Deus, mas o livro de Tiago, irmãos, deixa claro como nós temos o privilégio de sermos participantes disso, né? Tiago, capítulo 5, verso 20, o irmão Tiago fala, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Claro, irmãos, que a salvação, ela só é possível através do sangue de Jesus, e só vai acontecer por aqueles que o Pai, desde a eternidade, separou de antemão e deu ao Filho e o Espírito e etc. e tal. Onde é que a gente entra nisso? A gente nos foi dado esse privilégio de colaborar, de fazer isso daqui que Judas está ensinando, de com espírito manso, com espírito compassivo, exortar esse irmão, fazer de tudo para que esse incêndio, né, que o irmão ali está sujeito, está submetido, seja o mais rápido possível afastado dele. É você afastar aquele irmão daquele nível de perigo que ele está. Mas essa pessoa, diferente do primeiro grupo, não está mais hesitando, né? Essa pessoa já está convicta daquele posicionamento, já está convicta de que aquilo que ela acha é aquilo que de fato é. Só que existe ainda um terceiro grupo que é bem pior do que o primeiro e bem pior do que o segundo, né? O terceiro grupo, ele é o professor, né? É aquela pessoa que está em uma jornada de convencer outros daquilo. São os hereges mais, assim, com letra maiúscula, né? São aquelas pessoas que têm palanque, são aquelas pessoas que têm não sei quantos 1000 seguidores nas redes sociais, que os cultos da sua igreja são transmitidos no YouTube para milhares de pessoas. O alcance dessas pessoas são muito grande, a forma que elas falam é muito bonita. Carol, esses dias me mandou um vídeo de uma determinada igreja. Pense como a pessoa falava bonito, irmãos. Acabando com a autoridade da Escritura, acabando, assim, sabe? Destruindo tudo, mas de uma forma, assim... Eu queria saber falar com uma pessoa. O negócio bonito. Eu disse, Carol, dificilmente eu vi alguém falando assim, com esse nível de concatenação nas ideias. Muito bonito. Parabéns, né? Heresia pura, assim, do começo ao fim, da primeira sílaba que a pessoa falou até a última, não teve nada de cristão, nada. E essas pessoas, irmãos, elas são as que a gente precisa de ainda mais cautela. Mas elas são merecedoras de compaixão ainda. Veja, quanto a outros, esses últimos, sejam também compassivos, mas com temor. Você detesta até a roupa contaminada. Você detesta. Mas você ainda tem misericórdia. Eu sei, irmãos, que talvez seja difícil, né, você conseguir falar com essa pessoa, né? Talvez seja muito difícil você conseguir exortar essa pessoa um dia. Essa pessoa que, por exemplo, que eu falei, que está lá nas redes sociais, né, tão distante da gente. Mas talvez essa pessoa ela seja uma grande influência na nossa cidade, né? Ela não seja famosa a nível nacional, mas a nível local. Talvez essa pessoa é uma pessoa que, como é que eu posso dizer? Ela exerce uma influência no meio, né, que ela está. Irmãos, a gente não pode esquecer que o Senhor também, um dia, trocou as nossas vestes, né? Lá no livro de Zacarias, né, que Judas fala tanto dele, que Judas ele baseia tanto, né, o seu ensino, a gente tem lá no capítulo 3, verso 3 e 4, que Josué, trajado de vestes sujas, diante do anjo, tomou a este a palavra e disse, tirai-lhe
as vestes sujas. Um dia, nós éramos esse Josué, né? Josué representa todos nós, representa a igreja. Um dia o Senhor tirou de nós as vestes sujas. E não faz mais sentido, irmãos, a gente vestir essas vestes de novo, sabe? Não faz sentido a gente confraternizar, não faz sentido a gente se aproximar, ter um nível de proximidade com essa pessoa que está com a veste suja, que vai sujar a gente de novo, sabe? As nossas vestes foram limpas e agora o que a gente tem que fazer, segundo a gente viu lá na carta às 7 igrejas, né, do Apocalipse, que a gente tem visto aqui nos domingos, a gente deve perseverar agora. Perseverar para que o noivo encontre a noiva adornada de vestes puras, de vestes brancas, né? A palavra do Senhor fala que aqueles que se arrependem verdadeiramente lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. São essas pessoas que nós somos, irmãos. Nós alvejamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, mas muita influência externa, irmãos, muita coisa vai tentar fazer com que a gente volte ao estado anterior, né? Vai tentar sujar. São pessoas que estão em dúvida, hesitando, são pessoas que já cederam e são pessoas, inclusive, que estão tentando influenciar outras. Todos os 3 grupos precisam de oração, precisam de compaixão. Agora, cada um a abordagem é diferente, entende? É isso que Judas está tentando nos ajudar, a saber como a gente falar com a pessoa, certo? A tentar fazer com que a gente ganhe o maior número de pessoas possível, com a abordagem certa, da forma certa, tratando cada nível com a intensidade necessária para esse nível de pecado que a pessoa está. Vamos orar ao Senhor? Deus, ajuda o teu povo, Pai. Ajuda o teu povo, Senhor, a ter sensibilidade, Senhor, para perceber, Deus, as escorregadas, Senhor, que outros irmãos queridos, porventura, estão cometendo, as dúvidas, Senhor, os falsos ensinos, Senhor, que estão sendo ensinados, que estão sendo apresentados e contaminando, Deus, a exposição sadia do Evangelho do Senhor. Deus, tenha misericórdia, Senhor, desse primeiro grupo, desse que está em dúvida, Senhor, que essa pessoa, Deus, possa ser frequente nas aulas, Senhor, da escola bíblica, que essa pessoa, Deus, possa gastar tempo, Deus, lendo, pesquisando, se alimentando da Tua palavra. Deus, que nós possamos ser instrumentos, Senhor, para ajudar essas pessoas, Deus. Não permita, Senhor, que as mentiras, não permita, Senhor, que por causa da aprovação do mundo, Senhor, a gente rejeite o ensino verdadeiro e genuíno da Tua palavra, Deus. Tenha misericórdia desses, Senhor, que tem palanque, Deus, desses que tem tanta influência, Deus, com as redes sociais, Senhor, tem tanta influência nas suas igrejas, nas suas comunidades, e tem feito tanto de serviço ao povo de Deus. Deus, abre os olhos dessas pessoas que estão nessas igrejas, Senhor, para que elas possam procurar uma comunidade mais saudável, Deus, para congregarem, viverem as suas vidas, Senhor, sendo ensinadas segundo o verdadeiro Evangelho. Tenha misericórdia, Deus, que esse lugar, que essa igreja, Senhor, seja sempre, Deus, sempre um pasto verdejante para as ovelhas de Cristo, que a palavra fiel do Senhor seja sempre pregada. Deus, se qualquer pessoa, Deus, que sobe aqui, Pai, não faz isso, que o Senhor, Pai, tenha misericórdia, que o Senhor mude a sua vida, mude o seu coração, as suas inclinações, Pai. Não permita, Senhor, que o falso evangelho seja proclamado desse púlpito. Em Teu nome é que nós oramos e desde já Te agradecemos, crendo que é o Senhor que cuida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.